Oi pessoal, bem-vindos à semana 1 do Plano de Estudo Doutorado volume 2. Então nós vamos para o tema Número de oxidação e reações de oxirredução, conceitos iniciais. Então nós vamos continuar, né? Nós já estávamos estudando as reações de oxirredução no PET anterior. Antes da gente iniciar os estudos de química orgânica, nós vamos passar algumas semanas aí vendo questão de pilha, eletrólise, né, número de oxidação. Então, o que é o NOx? Então, aqui te dá o conceito do que é o NOx, né? Número de oxidação de uma espécie química está relacionado com a carga elétrica de um átomo em uma substância. Indique se um determinado átomo está com deficiência ou maior quantidade de elétrons a participar de uma ligação. Então, quando determinados átomos participam, né, da ligação, ele pode estar com uma carga em uma substância e outra carga em outra substância, tá? Porque isso vai depender das questões de eletronegatividade e tudo mais. Então, ele fala o seguinte, ó. Caso a ligação química seja iônica, será a carga real, mas se for uma ligação covalente, corresponderá ao caráter parcial que o elemento adquire. Se a ligação fosse rompida e o par de elétrons ficasse com o elemento mais eletronegativo. Como que vai calcular o número de oxidação? Se você tiver substâncias simples, por exemplo, O2, N2, H2, né? O NOx vai ser sempre zero. E o do hidrogênio, quando tiver? Aí você vai ter que prestar atenção em que ele está ligado. Normalmente, ele vai ser mais um. Mas se ele estiver ligado, por exemplo, alguns metais que são menos eletronegativos que ele, aí ele vai ter carga menos 1, por exemplo, no NaH. Então, lá no NaH, aí o número de oxidação do hidrogênio é menos 1, tá? Mas normalmente vocês vão achar ele mais como mais 1. Então, vamos para os outros aqui. O oxigênio, maioria das ligações que você vai ver, é menos 2. Pode existir o caso dele ser menos 1, no caso dos peróxidos, por exemplo, quando tem H2O2. Aí o número de oxidação do oxigênio lá é menos 1, não é menos 2 não. Então é só prestar atenção nos exemplos. Metais alcalinos. A família do lítio, sódio, potássio, rubídio, césio vai ter NOx mais 1. Dos alcalinos terrosos, que é o berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário, rádio, né? Eles vão ter carga mais 2. E os halogênios, carga menos 1. Tá? Flúor, cloro, bromo, iodo. Então, eles têm o número de oxidação menos 1. E íons monoatômicos. O NOx é igual à própria carga do íon. Tá? Igual se estiver mostrando lá uma carga e o íon, como só tem ele ali, aquela carga vai equivaler ao próprio íon. E compostos. A soma do NOx dos elementos que compõem o íon é sempre igual à sua carga. A gente vai ver alguns exemplos aqui para ficar mais simples essa parte aqui, porque essa parte vocês têm que ver com cálculo mesmo. Porque como às vezes o número de oxidação de algumas espécies podem variar, você vai ter que usar aqueles que já são tabelados para calcular um que você não saiba. Por exemplo, enxofre, acontece muito. O cloro, os halogênios acontece também. Então, por exemplo, aqui você tem H2SO4. O do hidrogênio, você sabe que é mais 1. Do oxigênio é menos 2. E o do enxofre? O do enxofre varia muito. Então, você tem que calcular aqui para o enxofre. Olha só, o enxofre. A gente vai levar em consideração a carga do hidrogênio. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então 2 cargas mais 1, mais a carga do enxofre, que eu não sei qual que é, mais 4 vezes a carga do oxigênio, que é menos 2. Qual que é a carga desse composto? 0. Então, eu tenho que igualar a 0. Então, fica 2 mais a carga do enxofre, menos 8, igual a 0. Mais 2 com menos 8, menos 6. O menos 6 passa para lá, fica mais 6. Logo, eu tenho que a carga do enxofre nesse composto é mais 6. Aqui, eu tenho o F2, substância simples. Qual que é o número de oxidação de substância simples? 0. Aqui eu tenho
qual que é o número de oxidação do oxigênio, menos 2, e do hidrogênio, que é mais 1. O fósforo é variável, então eu tenho que calcular para o fósforo. Faz o mesmo processo. 3 vezes a carga do hidrogênio, que é mais 1, mais a carga do fósforo, e é só 1, tá? Se tivesse 2 aqui, eu tinha que multiplicar essa carga aqui por 2 também, que eu desconheço, né? Mais 4 vezes a carga do oxigênio, que é menos 2. Ficou mais 3 mais P menos 8, mais 3 com menos 8, menos 5. Menos 5 passa para lá, mais 5 a carga do fósforo aqui, mais 5. Todos vocês têm que calcular da mesma forma. Igualei a zero aqui, porque não tem carga. Agora aqui é diferente, agora tem carga, então tem que igualar essa carga. Qual que é o número de oxidação do nitrogênio? Tá vendo que aqui não está nem tabelado? Nesse caso, então eu tenho que calcular. N mais 4 vezes a carga de cada hidrogênio, que é mais 1, então fica mais 4, é igual a mais 1. Então, mais 4 tá aqui, vai passar para lá, menos 4. Mais 1 com menos 4, menos 3. Nesse caso aqui, a carga do nitrogênio é menos 3. Aqui ele vai falar sobre o que é oxirredução. Então, na oxirredução, a troca de elétrons entre os participantes da reação. Quando um participante da reação ganha elétrons, seu número de oxidação diminui e chamamos esse processo de redução. Então, redução ganha elétrons. Ganha elétrons, redução. Quando doa elétron, o número de oxidação aumenta, né? Vai ficar mais... perde um elétron, fica com a carga positiva. Perde duas cargas positivas. Chamamos esse processo de oxidação. Então, a oxidação doa elétron. Então, passa para oxidação quem doar elétrons ali na reação. O participante da reação que sofreu o processo de oxidação é chamado agente redutor. Então, atenção aqui. Passou por uma oxidação, doou elétrons, é agente redutor. E o agente oxidante é quem passar pela redução, tá? Então, ó, redução ganha elétrons e é o agente oxidante. Muito importante isso aqui. Não percam isso de vista, tá? O que vocês têm que entender? Olha só, o carbono aqui, ele tá simples, então a carga dele é 0, desse lado. Aí chegou aqui, ele tá nesse composto. Ó, a carga de cada oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 2 vai ser menos 4. Então, para equilibrar aqui, a carga do carbono tem que ser mais 4, né? Para ser 0. Então, a carga do carbono aqui é 0. A carga de todo mundo aqui é 0, então a do carbono tem que ser mais 4. Ele foi de 0 para mais 4, então ele perdeu elétrons, ele doou elétrons, né? Se ele doou elétrons, ele passa por uma oxidação. E o nitrogênio? Aqui eu tenho menos 2 vezes 3, menos 6. Com mais uma carga positiva, aqui 1 hidrogênio, né? Menos 6 com mais 1 fica menos 5. Então, para esse composto ser neutro, a carga aqui tem que ser mais 5. Gente, para calcular a carga do nitrogênio aqui, vocês vão fazer a mesma coisa que está aqui, ok? Então, carga do nitrogênio aqui mais 5. Aí aqui, eu tenho duas cargas negativas para o oxigênio. Menos 2 vezes 2, menos 4. Para isso aqui ser 0, porque olha só, não tem nenhuma carga aqui, a carga do nitrogênio então vai ser mais 4. Mais 4, você tinha mais 5, foi para mais 4, então você ganhou um elétron. Logo, você passou por uma redução, tá? E é o agente oxidante. É assim que vocês têm que fazer em todas as reações, descobrir quem está diminuindo o número de oxidação, quem está aumentando, e assim concluir quem oxida, quem não oxida. Muita atenção aqui, vocês têm que calcular o número de oxidação do enxofre. Ó. Então, aqui para o sódio é mais 1, né? A carga de cada sódio. De cada oxigênio aqui é menos 2. Aí vocês vão fazer lá e igualar a carga aqui que é 0. E descobrir a carga de enxofre nesse caso. Para esse composto aqui, o hidrogênio mais 1, cada oxigênio menos 2. E vocês têm que igualar a menos 2 agora, tá? Para descobrir qual que é a do fósforo. Lembra que aqui a carga era mais 1, eu igualei a mais 1? Aqui vocês têm que igualar a menos 2. E o KMnO4?
Potássio, família dos metais alcalinos. Então, a carga dele é mais 1, do oxigênio é menos 2. Vocês vão fazer todo o processo igual está aqui em cima e descobrir qual que é a carga. Vai igualar a zero porque não tem carga aqui. Esse composto aqui também, tá? Tem que igualar a zero. Muito cuidado, que aqui vocês têm, ó, 2 vezes 3 oxigênio. Então, a carga de oxigênio tem que ficar multiplicada por 6, tá? E 2 vezes 1 aqui nitrogênio. Então, você tem 2 átomos de nitrogênio. Então, a carga do nitrogênio tem que ficar multiplicada por 2. Então, você tem cobre, que eu vou mandar uma tabela para vocês e vai estar incluída a carga lá do cobre, tá? E você quer descobrir a do nitrogênio. Você já tem a do oxigênio, que é menos 2, ok? A2. Observe a reação abaixo. Então, aqui vocês vão avaliar, olha, o sódio está aqui sozinho, é 0. Para quanto que ele foi quando ele vem para cá? Muita atenção, tá? Aí vocês vão descobrir. Quem passa por oxidação? Quem doa elétrons? É o agente redutor. Então, se passou por oxidação, doou elétrons, é agente redutor. Passou por uma redução, ou seja, ganhou elétrons, é o agente oxidante. Então, vocês têm que descobrir, para isso vocês vão calcular para cada um deles aqui, de quem você não souber, né? A carga dele, o número de oxidação, e ver quem doou, quem perdeu elétrons, da mesma forma que fizeram aqui, tá? Aí vocês vão avaliar, o sódio está aqui, então prestem atenção já no sódio, que ele estava aqui sozinho era 0, agora ele não está sozinho mais, então provavelmente não é 0 mais a carga dele. Então vocês têm que prestar atenção nele. E no nitrogênio também. Aqui ele é 0, mas aqui provavelmente ele não é 0 porque ele está na substância composta. Aqui ele está na substância simples. Então quem que vocês vão prestar atenção? Do nitrogênio, calcular, para ver se ganhou ou perdeu, e do sódio, para ver se ganhou ou perdeu, e decidir a partir daí quem passa por oxidação, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. E a 3. O número de oxidação de um átomo pode ser calculado com base na sua eletronegatividade. Entre as substâncias abaixo, o elemento químico que apresenta maior número de oxidação é. Aí você vai olhar. Quem tem maior número de oxidação, você pode calcular. Nada impede, tá? Você calcular aqui para descobrir. Lembrando que aqui é menos 2 a carga do oxigênio para cada átomo, aqui é mais 1. Nitrogênio vocês vão descobrir. Do oxigênio é menos 2. Aqui você tem do oxigênio menos 2 e do hidrogênio mais 1, descobre o da prata. O flúor é menos 1, descobre o do sódio. Do AlCl3 aqui, o alumínio é mais 3, né? E do cloro cada um menos 1. Aí vocês vão falar qual que tem maior número de oxidação, né? Qual deles que tá? Se tiver um que tiver mais 1 e outro que tiver mais 4, o maior número de oxidação é mais 4, né? Não esqueçam disso, não. E aqui, de novo, você vai... Nesse caso aqui, pessoal, lembrando, né? O hidrogênio aqui é mais 1. E aqui ele já está calculado com alguém que é menos eletronegativo. Logo, é o mesmo caso do exemplo que eu falei para vocês do NaH lá. Como que vai ficar quando ele está com menos eletronegativo que ele? Ele que fica negativo, né? Ele que fica com a carga negativa. O potássio é mais 1, então o hidrogênio tem que ser qual a carga dele? Aqui, quanto que é de uma substância simples? Lembrando que aqui a carga do oxigênio é menos 1, então quanto que vai ser do hidrogênio aqui? Então faça essas contas aí. Não tem nada muito difícil aqui não. A questão é vocês acostumarem com os cálculos. 5. O agente aditivo dos alvejantes de uso doméstico é o hipoclorito. Então, ClO-. Nos processos de branqueamento, esse íon sofre redução. Redução é o quê? Falei lá em cima o que é a redução. Então, avalie aqui do que ele está falando. Se passou por uma redução, o que ele é?